Bom dia, turma. Vamos para o módulo 23, pesquisas estatísticas, objetos de conhecimento, gráficos para diferentes situações, pictograma, infográfico, pesquisa estatística e uma situação-problema. Gráfico para diferentes situações. No módulo anterior, foram estudados alguns tipos de gráficos, barra, colunas, setores e linhas. Para escolher o melhor gráfico que representa os dados de uma pesquisa, é importante saber que o que precisa ser comunicado e a que público ele será destinado. Então temos dois tipos de gráficos aqui. Primeiro gráfico, gráfico de barra e de coluna. São os que indicados para representar uma pesquisa cujo objetivo é apresentar uma comparação entre diferentes dados. O gráfico a seguir mostra a população de animais mais comuns no Brasil. No caso, esse aqui, ele é de barra. O barra é deitado. Quando é coluna, isso aqui é em pé. Tá? Gráfico de setores. É mais indicado para representar dados fornecidos em porcentagem, que, somados, devem totalizar 100%. O gráfico a seguir mostra ao mesmo dados do gráfico de barra, mas agora em percentual, ou seja, cada grupo de animal está expresso pela divisão da quantidade específica de população de animais no Brasil. Então, o gráfico de setor, que é o gráfico de pizza, tem as mesmas informações daqui, só que aqui está em porcentagem. Gráfico de linha é utilizado para representar informações sobre o crescimento ou decrescimento do objeto de estudo da pesquisa ao longo de determinado tempo. Então, quer dizer, ele é trabalhado em relação a tempo, tá? E é uma comparação, tá? Muitas empresas gostam de saber de lucro, como é que ficou as finanças, ou como é que está o desenvolvimento dela. Gostam muito de usar isso aqui. Até para pesquisa eleitoral, gostam de usar essa medida aqui. O gráfico observa-se de que janeiro a junho de 2020, ou seja, em todo o período analisado, o faturamento da empresa Diana aumentou. Além dos gráficos estudados no módulo anterior, os dados de pesquisa também podem ser representados em outras duas formas, utilizando pictogramas ou infográficos. Essas duas representações utilizam-se desenhos e de gráficos já estudados para organizar as informações e comunicá-las a quem as lê. Pictograma. Os pictogramas são informações representadas de forma gráfica por meio de desenho. Abaixo estão representadas as cores preferidas dos alunos do sexto ano. Para informar o estudo de pesquisa, são utilizados lápis coloridos para representar as cores escolhidas. O gráfico pode ser de barra, mas são utilizados desenhos para ajudam a informar o assunto do gráfico. Então tá aqui, ó, gráfico aqui, 8, 18, 10, 6, 6 e 4, conforme as cores. Observe o pictograma que pode afirmar que a cor mais escolhida é azul e a menos escolhida é marrom. 10 alunos escolheram a cor vermelha
e a cor roxa e laranja foram escolhidas com a mesma quantidade de alunos, 6 e 6. Então, quer dizer, pictograma ele faz tipo baseando em barra, tá? Só que em forma de desenho. Fica até mais criativo de representar o gráfico. Tem uns que bota carrinhos, um carrinho em cima do outro, casinha um em cima do outro, tá? Para fazer a pictograma. Infográfico. Infográfico é uma ferramenta utilizada para transmitir informações sobre determinado assunto, utilizando diversos recursos gráficos, como pictogramas, diferentes tipos de gráficos e informações realizadas ao assunto pesquisado. O design dele tem a finalidade de deixar as informações mais atrativas e de fácil e rápida compreensão. Geralmente, o infográfico é apresentado sozinho, sem explicações textual. Em uma reportagem do jornal, são apresentadas informações de um estudo sobre o desperdício de comida. Para mostrar esse estudo, foi utilizado o gráfico contendo diversas informações sobre o tema. Na seção foi apresentadas as informações sobre desperdício de comida, por isso foi utilizada a melancia para representar a comida. Observe que os gráficos auxiliares foram compostos com cores da imagem central. Então, esse aqui, forma baseando no mapa. Aqui, ó, do pictograma. Então, tudo baseando na cor. Branco não, é um verdezinho clarinho, verde, vermelho e preto. Pesquisa estatística. A pesquisa estatística estuda as características de uma população sobre a qual se tenha interesse de obter dados a respeito de alguns assuntos ou temas e analisá-los. População e variáveis. A população em uma pesquisa estatística é um conjunto de elementos que será investigado. A população não precisa essencialmente ser constituída de pessoas. Ela também pode ser composta de objetos, como os produtos fabricados de uma empresa, telefones móveis e entre outros. As variáveis são os dados obtidos na pesquisa estatística. Exemplo: uma empresa realizou uma pesquisa com os usuários de uma operadora telefônica móvel para entender o perfil deles. Por e-mail, cada usuário recebeu um formulário online, como indicado a seguir, para preencher com algumas informações. Então tá aqui: nome, endereço, operadora, sexo, estado civil, número de filhos, complementos, que é a página do endereço, CPF, usuário possui há quanto tempo, número do telefone, e explique por que você utiliza essa operadora. Os dados sobre o usuário, como estado civil, quantidade de filhos, nomes e sexo, etc., pode-se variar de pessoa para pessoa e por isso são chamados de variáveis de pesquisa. Pesquisa amostral ou censitária. Ao definir o tema de uma pesquisa, é preciso determinar que população deverá ser pesquisada. Na pesquisa censitária, deve-se obter informações sobre toda a população, ou seja, é necessário coletar dados de 100% dela.
Essa pesquisa também é conhecida por pesquisa de população. Por exemplo, uma professora de educação física quer saber qual é o esporte preferido dos alunos do sexto ano. Para isso, ele deve perguntar a todos os alunos qual é o esporte preferido. Tá? Quer dizer, tem que saber o 100% da turma. Agora, a pesquisa amostral é um tipo de pesquisa em que se recolhe informações em parte da população, ou seja, escolhe-se uma amostra a ser pesquisada. Esse tipo de pesquisa acontece quando a população é tão grande que não é possível coletar dados de todos os elementos. Um exemplo de pesquisa amostral é a pesquisa de intenção de voto. Escolhe-se alguns grupos para ser pesquisado e o resultado é uma aproximação da realidade, com uma pequena margem de erro para mais ou para menos. Ok? Então, a diferença de sedentária é que ela busca ter todo o conhecimento da pesquisa. E já a amostral, ela amostra, já o nome diz, a amostra, tá? Uma aproximação da realidade. Planejando uma pesquisa estatística. Define-se primeiro o objeto de pesquisa. Para auxiliar nessa definição, podem ser feitas perguntas como: o que se quer pesquisar e por quê? Qual é o problema a ser levantado? E quais são os resultados esperados? Então está aqui o objetivo da pesquisa. Vamos dizer assim, Covid-19. Que tipo de pesquisa vai ser? O planejamento de coleta e informações de dados. Quais serão? E como é que vai comunicar os resultados? Forma de que jeito? Então, isso é uma elaboração para fazer uma pesquisa. Em seguida, é necessário escolher o tipo de pesquisa adequado à amostra sedentária. O próximo passo é planejar a coleta e informações de dados. E quais tipos de gráfico? Né? Como se deve a organização, tabela ou gráfico? Quais são os tipos de gráfico? Por fim, deve ser definido com os resultados de pesquisa e serão comunicados relatórios, representações, gráficos e etc. Então, a gente tem que fazer um planejamento legal, né, bem definido, né, para que serve, por quê, qual é o problema que vai ser levantado, o resultado que vai gerar, que eu quero saber. Depois montar, né, o objetivo dessa pesquisa. Quer dizer, eles não fazem uma pesquisa por fazer. É igual a da eleição. A da eleição, eles fazem um levantamento de votos para ver quem é que está na frente. Então, para isso, o objetivo é esse. É mostrar quem está na frente. Como é que vai ser o tipo de pesquisa? A gente vai pegar todo mundo ou uma parte? Planejamento de coleta. Como é que a gente vai fazer essa coleta? Né? Como está aqui. Ó. Como deve ser organizado? Forma de tabela? Forma de gráfico? E a comunicação de representação? Né? Vai ser relatório, apresentações, gráficos? Então, quer dizer, eles fazem um detalhado e a maioria das vezes é sempre em forma de gráfico, num modo detalhado, fácil de você entender, usando aquele o de linha, que aí você vê o crescimento ou a queda, tá, dessa pesquisa que eles fizeram, que é o levantamento de voto, que eu estou dando exemplo. Situação problema. Um grupo de 5 alunos de uma turma, com orientação
do professor de matemática, decidiu realizar uma pesquisa com alguns alunos do colégio, onde ao todo 400 alunos. Durante a discussão do tema, pensaram em pesquisar a preferência da atividade de lazer dos alunos, pois queriam saber quantos preferem a leitura. Caso houvesse poucas respostas, iriam propor algumas ideias que pudesse incentivar os colegas a essa prática de lazer. Então, veja os dados obtidos. Então, atividades de lazer preferida. Atividade, leitura, 10 pessoas. Esporte, 35. Jogos de tabuleiro, 5. Videogame, 20. E assistir TV, 30. Então, se vocês repararem aqui, essa aqui é uma pesquisa amostral. Tá? Porque se são 400 alunos no colégio, pegou parte do colégio, não pegou o todo. Com base nos dados, o grupo de alunos fez as seguintes informações. Primeira, essa pesquisa pode ser caracterizada como uma pesquisa sedentária. A maioria dos alunos pesquisados preferem praticar algum esporte. E o maior gráfico para representar as informações da tabela sobre a pesquisa é o gráfico de setores. Analisando as informações que foram obtidas com base no resultado de pesquisa, classificam-se as verdadeiras e falsas e corrige as falsas. Depois, respondam se há necessidade de se fazer alguma campanha ou projeto de incentivo à leitura nesse colégio. Construa um pictograma e um gráfico de setores para represente o resultado de pesquisa. Resolução. As informações 2 e 3 são verdadeiras. Porém, a afirmação 1 é falsa, pois para ser uma pesquisa censitária, deveriam ter sido entrevistados os 400 alunos, quer dizer, todos os alunos do colégio. Não apenas 100 alunos que constam na tabela, ou seja, a pesquisa amostral. 100 alunos é parte do total, por isso é amostral. De acordo com o resultado da pesquisa, de 100 alunos que responderam, apenas 10 têm a prática de leitura como atividade de lazer. Um número bem baixo se comparados a esporte e assistir à TV. Em razão disso, esse grupo de alunos deveriam propor um projeto que possa incentivar a leitura entre os colegas dos colégios. A seguir, veja um exemplo do pictograma para a representação dos dados coletados, no qual cada retângulo de figura representa 5 alunos. E veja também o gráfico de setores que representa o percentual de pesquisa. Então está aqui o pictograma, como é forma de desenho, né? Livro. Então 5 e 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 5, 35. Só tem 5. 5 vezes 4 tem 20. E 6 vezes 5, 30. Então, um livro, leitura. As bolas são esporte. O tabuleirozinho, jogo de tabuleiro. Controle, videogame. E a televisão, assistir TV. E aí aqui está a forma de segmento, né? O gráfico de segmento, onde cada cor representa um item e as porcentagens. Quer dizer, livro
é o azul, 10%. O verde é assistir TV, 30%. O roxo é o esporte, 35%. O laranja, que é o videogame, 20%. E os 5%, que é o tabuleiro. Exercícios. Questões do livro, página 282, questões do 1 ao 4 e 283, questões 5 e 6. Fazer os cálculos no livro, caso não tenha espaço no livro, fazer no caderno e me mandar as fotos do exercício pronto. Por hoje é só e até a próxima.